A chance de cura de um câncer localizado ela é muito alta. Quando o tumor é metastático, hoje o câncer de próstata a gente não consegue a cura muitas vezes, mas a gente consegue um ótimo controle. Nós conseguimos cronificar a doença, né? Então os pacientes vivem anos com o câncer de próstata e não falecem, não vão a óbito pelo câncer de próstata. O que é a próstata? É uma glândula que conecta o sistema urinário com o sistema genital reprodutor no homem. Só os homens têm, né, que ela fica localizada na frente do reto e embaixo da bexiga. Então ela conecta a bexiga com o restante do canal urinário que chama uretra. O câncer de próstata, ele é o câncer mais comum dos homens, ele perde só para tumor de pele, não melanoma. É um câncer com uma incidência extremamente alta, e um câncer bastante heterogêneo. Nós temos desde os tumores mais indolentes até os tumores mais agressivos. É o câncer mais comum no homem e o segundo que mais mata, só perde para o câncer de pulmão. No Brasil, no ano passado, foram diagnosticados pouco mais de 65 mil casos da doença. Mais ou menos 25 mil desses 65 ainda são diagnosticados no estágio avançado. Então, a gente tem que melhorar muito ainda a detecção precoce, né, do câncer de próstata. Normalmente, o paciente que a gente detecta o câncer de próstata, ele não tem nenhum sintoma. Então, hoje, 90 a 95% dos pacientes que nós detectamos o câncer de próstata são assintomáticos. No seu estágio inicial, muitas vezes ele não dá sintomas. Os primeiros sintomas que ele pode provocar são de obstrução ao canal da uretra, que são muito semelhantes aos sintomas de hiperplasia prostática benigna. Alguma dificuldade para urinar, o jato da urina mais fraco, acordar à noite, né? E várias vezes no banheiro, né? Menos de 2 em 2 horas. Quando dá vontade de ter que ir rápido, né? Chamada urgência miccional. Isso normalmente são sintomas do aumento, do crescimento benigno da próstata. O câncer, para ele dar esses sintomas, porque como ele acontece normalmente na periferia da próstata, ele vai ter crescido para fora e para dentro também, né? Para poder dar esses sintomas, ele tem que comprimir o canal, então ele tem que crescer bastante para dentro da luz da uretra. Mas ele crescendo bastante para dentro da luz da uretra, ele cresce para fora da próstata também. Então, se a gente esperar sintomas para diagnosticar o câncer de próstata, normalmente a gente vai diagnosticar ele num estágio muito avançado que a gente não consegue mais curar. Por isso a importância então da detecção precoce do câncer da próstata, para que a gente possa detectá-lo num estágio, né, com altas chances de cura. E esse estágio é com a doença confinada dentro da próstata. Como é que a gente procede nesse sentido? Então, com o exame de PSA e do toque retal. PSA é uma proteína produzida pela próstata, está implicada na parte reprodutiva do homem. Ela ajuda o espermatozoide a fecundar o óvulo. Ele tem uma função no sêmen para manter a fluidez do sêmen, como se fosse um anticoagulante do nosso esperma. Ele está em altos índices, né, no esperma, e no sangue ele deve estar em pequenos índices, porque não é para ser liberado no sangue. O urologista ele vai fazer tanto o toque retal, que ele vai conseguir sentir a consistência da próstata, se tem algum nódulo, e tanto um exame de sangue chamado PSA. Um paciente de 40 anos, por exemplo, se tiver um PSA de 1,5, eu tenho que ficar alerta, né? E um paciente com 60 anos, se ele tiver o PSA sempre crescendo, mesmo estando abaixo de 4, muitas vezes eu tenho que continuar a investigação, porque ele pode sim ter um câncer de próstata, né? Dependendo da velocidade de aumento do PSA. Então, além do PSA total que a gente dosa no sangue, a gente avalia a velocidade de crescimento dele ao longo do tempo, a relação com o PSA livre, a gente também dosa no sangue e faz uma relação, uma divisão do PSA livre sobre o total. Então, se essa relação é menor do que 0,15, começa a aumentar bastante a chance de detectar o câncer de próstata. Mas o toque retal ainda é importante porque ele, em conjunto com o PSA, a gente consegue subir a sensibilidade de detecção do câncer
em até 20%, né, se comparar com o PSA isolado. Por quê? Porque tem câncer de próstata que não produz muito PSA. O PSA pode estar numa faixa normal, isso acontece mais ou menos em 5 a 10% dos casos, pode estar numa faixa normal e a gente detectar o nódulo somente pela palpação no toque retal. Então é importante os homens após os 50 anos e quem tem história familiar de câncer de próstata, a partir dos 40, 45 anos, procurarem um urologista para fazer o rastreamento, a detecção precoce desse câncer. Com 50 anos, se o paciente não tem fatores de risco, né, história familiar, raça negra, ou familiares próximos, por exemplo, com câncer de mama, também é um risco, né, câncer de mama na família pode ser um risco aumentado também para câncer de próstata. Então, se tiver história familiar, né, ou for raça negra, aí deve iniciar aos 45 anos de idade. Tá? A raça negra eu comentei porque ela aumenta em cerca de 3 vezes a chance do indivíduo ter câncer de próstata ao longo da vida. E normalmente na raça negra são cânceres de próstata um pouquinho mais agressivos, né? O toque retal e o PSA alterados, eu posso dizer que o paciente tem câncer de próstata? Não posso, né? Por quê? Porque tem outras condições que podem aumentar o PSA, por exemplo, ou mesmo produzir alguma calcificação, algum nódulo na próstata, né? Essas condições são a prostatite e o aumento benigno da próstata. Quando ele suspeita de algum nódulo na próstata ou quando o PSA está muito elevado, ele vai solicitar os exames complementares. Os exames complementares, então, pode ser uma ressonância, né, ou qualquer outro método de imagem que ele julgue necessário. Quando se suspeita de câncer, é indicado uma biópsia. Hoje a gente tem um exame que chama ressonância multiparamétrica da próstata. É um exame que vai estratificar se esses pacientes com o PSA alterado ou o toque retal, eles realmente necessitam de uma biópsia de próstata. E ele mostra o local, né, que provavelmente vai ter o tumor, porque a gente pode hoje daí direcionar, né, melhor a biópsia para essas áreas de maior risco, né, de ter câncer. Essa biópsia, ela vai para um serviço de patologia, onde um médico especialista, né, que é o patologista, vai avaliar e vai dar o diagnóstico. Esse diagnóstico é extremamente importante para a gente, porque além de fazer o diagnóstico, ele já nos indica a agressividade do tumor. A biópsia, como é que ela é realizada? Existem duas maneiras hoje em dia, né? Uma maneira mais recente, que ainda não é coberta pelos planos de saúde, infelizmente, mas que provavelmente em breve será, que se faz uma biópsia com agulha pelo períneo. O períneo é aquela região entre a bolsa escrotal, né, e o ânus. Aquela região chama de períneo. Então a agulha entra por ali. Qual é a vantagem dessa biópsia transperineal? A menor chance de infecção. Por quê? Porque a outra biópsia é feita pelo reto. E o reto é uma região contaminada, então tem risco da agulha levar a bactéria para dentro da próstata e dar um quadro de prostatite, né, uma infecção da próstata. Mesmo a gente usando antibiótico para tentar prevenir, isso acontece em cerca de 5% das biópsias transretais. E a chance de infecção numa biópsia transperineal é muito baixa, em torno de 0,5%. Então, quando na biópsia vem um diagnóstico escrito dessa maneira, adenocarcinoma de próstata, esse é o câncer de próstata mais comum. Mais de 95% dos cânceres são adenocarcinoma de próstata. Esse adenocarcinoma de próstata, ele é graduado na biópsia de 6 a 10. Então ele recebe uma nota, sendo 6 a melhor e 10 a pior. Quando ele recebe essa graduação de nota 6 e for apenas daqueles todos os fragmentos que a gente retira, aquelas amostras de biópsia da próstata, for até 3 fragmentos comprometidos e não for uma extensão muito grande de algum fragmento comprometido, a gente pode somente acompanhar o câncer de próstata. A gente pode não fazer nada. Ele está lá com câncer de próstata, mas é um câncer praticamente indolente. Então a gente pode apenas seguir ele
né? De maneira que se no futuro ele precisar de algum tratamento,